é um grande desafio e a gente aprende mais a cada dia. Eu acho que a cada dia que passa são novos desafios, novas transformações. Acho que é contínuo, não para. Tem dia que eu mesma olho pra mim mesma e falo, meu Deus, um desafio atrás do outro, né? Mas eu acho que é bom porque é o que faz a gente crescer, na verdade. Faz quanto tempo da clínica? Eu sou formada há 9 anos. Comecei há 9 anos, né, no consultório. E acho que com 2 anos... Foi 2 anos. 2 para 3 anos, eu já comecei a agregar pessoas no time. Mas nos últimos... Teoricamente, aí faz 6, 7 anos. Isso, Você vai mais ou perceber menos pelos isso. próximos 10, 20 que vai acontecer. É engraçado, o empreendedorismo ele é muito isso, né? Você resolve problemas no curto prazo, mas quando você olha no longo prazo, eu tenho certeza que a sua clínica mudou 360 graus. Mudou muito, não tem nem comparação. Deu a volta inteira já, e você vai... É porque no começo a gente é tudo, né? No começo a gente é o que faz o gol, o que faz a defesa, o que é o juiz, a gente é tudo. Agenda, atende... Exatamente. Talvez atende até com outro nome pra fingir que é a secretária, pra ter. Tem muita gente que faz isso, na época eu não tinha essa percepção. Hoje em dia é comum as pessoas fazerem isso, né? Mas eu era a que atendia, eu era a que limpava, eu era a que fazia higienização, que era que fazia o horário do atendimento. Eu era a pessoa que fazia tudo. Eu acho que esse feeling começou a acontecer quando eu percebi que eu não tinha como atender mais os meus pacientes com aquela carga horária que eu tinha disponível. Por quê? Porque eu entendia que o meu paciente, quando ele chega para mim, não é só o atendimento clínico. Eu sabia que eu precisava ir na escola dele para orientar o professor. Eu sabia que eu precisava ir na casa dele para orientar o pai, para orientar a mãe, para acompanhar o almoço, para acompanhar as atividades de vida diária, escovação de dente, o trocar de roupa. Eu sabia que eu precisava atuar com ele em várias áreas do desenvolvimento, que não era um trabalho só na clínica, só no consultório. Porque se você parar para pensar, só na clínica e no consultório todo mundo faz, né? Então eu entendia que eu precisava... Qual é o impacto daquela horinha, né? Eu entendia que eu precisava atuar em todas as áreas e contextos da vida do paciente. Então eu comecei a convidar, né, alguns colegas para agregar junto comigo, para trabalhar dentro daquilo que eu acredito que é um atendimento de excelência, que é uma prática baseada em evidência. Então, eu vou aplicar uma terapia que eu tenho comprovação científica que vai funcionar. E também com muito afeto, com muita responsabilidade, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E um outro momento foi quando eu percebi que aqui em Franca, na época, a gente carecia de um centro especializado com todas as especialidades no mesmo lugar. Porque como que era a vida dos pais? Vai num lugar, vai para outro lugar, vai para outro, faz fono, faz TO, faz psicologia, faz musicoterapia, faz arte-terapia. Cada um num canto da cidade diferente. Isso era muito desgastante, tanto para as famílias quanto para os pacientes. Então, veio a ideia então, vamos colocar aqui também mais um colega de uma outra área, porque essa criança já faz as 2 terapias junto, e aí não precisa perder tanto tempo no deslocamento, no trânsito. E aí a equipe foi crescendo cada vez mais, né? Porque a gente já tinha mais colegas, aí veio primeiro a fono, depois veio a psicologia, depois veio a psicopedagogia, depois veio a educação física, depois veio a musicoterapia, e aí foi aumentando. Né? Mas nasceu da terapia ocupacional, que é a minha formação base, né? Como profissional. Eu acho que não é só o deslocamento. Eu acho que a questão da metodologia ser a mesma. A tendência do paciente evoluir mais é muito maior, né? Porque todos seguem a mesma linha. E o principal que você falou, assim, que para mim sempre foi muito importante, é reunião de equipe. Então, por exemplo, se o paciente está em tratamento, ele tem a fono, a TO, a psicologia, a psicopedagogia, por exemplo, educação física, a musicoterapia. Se cada um estiver trabalhando de uma forma diferente, sem haver uma comunicação, isso fica muito desorganizado, muito bagunçado em relação ao tratamento. Então, quando a gente começou com uma equipe interdisciplinar, a gente começou com uma ideia, que é o que a gente faz até hoje,
que é fazer reunião de equipe. Então, todo paciente, uma vez por mês, a equipe dele se reúne e a gente conversa sobre o caso clínico. Então, a fono fala o que ela está trabalhando, como que ela está trabalhando e como que a gente pode estimular a fala. A psicóloga vai falar como que ela está trabalhando, como que está o comportamento, vai orientar a equipe sobre isso. E assim, cada área. Porque se for cada um para um lado, a psicóloga pode dar uma instrução que vai atrapalhar o trabalho da fono, por exemplo, né? Se não tiver alinhado... Não tem sinergia, né? Tem que trabalhar em conjunto. Eu falo, se faz tudo no mesmo lugar, ou seja, em outro lugar, né? Às vezes 2 locais diferentes, precisa ter uma comunicação, precisa ter uma reunião de equipe para alinhar o trabalho de todos os profissionais, para que isso caminhe de uma forma coesa, né? Que o paciente possa progredir mais e mais rápido. Quando você tem tudo isso no mesmo local, isso facilita porque os profissionais estão se vendo ali, né? Eu tenho pacientes que, dependendo da necessidade, a fono entra no atendimento da TO, a psicóloga entra no atendimento da fono ou da terapeuta ocupacional. Por quê? Porque a gente tem um trabalho interdisciplinar, que é mais do que o multi. Significa que existe uma conexão muito maior. E isso traz um benefício para o paciente que é gigantesco, para a família, né? Eu, pelo menos, só vejo coisas positivas.